Mais uma vez, meus irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira, 26 de março, estamos aqui ainda estudando alguns sermões para que por meio deles possamos aprender a apreciar mais este meio de graça. Nós precisamos dar atenção à palavra de Deus pregada, até porque 1/3 do culto é baseado nela, e é por meio dela que o Senhor confronta os nossos espíritos, edifica as nossas almas, consola os cansados e levanta os abatidos. Quanto melhor entendermos os sermões, melhores instrumentos seremos de Deus e melhor teremos também dos meios de graça do Senhor. Por isso hoje vamos ver o sermão que eu estou distribuindo agora, porque eu não fiz, que é de Lucas, capítulo 11, verso 14 ao 23. Esse sermão é escrito por Sproul. Sproul é um presbiteriano norte-americano, muito famoso. Nós já temos visto alguns sermões dele. Sproul ele tem um estilo muito assertivo, ironia fina, e ele é muito didático. Sproul tem uma grande formação em grade da área de conhecimento intitulada filosofia, então ele acaba usando alguns recursos como fonte de autoridade. A gente vai ver como isso funciona no seu sermão. É interessante, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesses recursos de fonte de autoridade, porque nós precisamos estar seguros de que o seu uso de fato é proveitoso. Então nós vamos ver que ele irá usar algumas expressões latinas. Então peço que os irmãos e irmãs estejam atentos a esse tipo de uso, para a gente perceber depois na discussão se de fato eles são tão eficazes quanto se parece no texto. Então vamos estudar aqui, né? Eu vou ler Lucas 11, 14 até o 23, que trata acerca da cura do endemoniado. Diz assim: de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens, sobrevindo porém um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Até aqui. Eu vou ler agora e fazer alguns apontamentos do sermão do Sproul. Diz ele: este ensinamento de Jesus é sobre o diabo, um ser que as escrituras de Gênesis 3 até o final de Apocalipse levam extremamente a sério. No entanto, em nosso próprio tempo, grandes distorções surgiram sobre a natureza e obra de Satanás. Precisamos ouvir o ensinamento de Jesus para obter uma compreensão adequada dessa pessoa diabólica que busca a nossa destruição. O registro desse evento chega até nós pela inspiração do Espírito Santo. Ela carrega todo o peso da autoridade do próprio Deus, e eu confio que você a receberá como tal. Só um adendo, meus irmãos, devemos lembrar que Sproul, ele é do século passado, faleceu há poucos anos, é claro, aqui ainda do século XXI, mas ele vivenciou e experienciou e experimentou grandes crescimentos de igrejas pentecostais e neopentecostais que tiveram, nos Estados Unidos. Então houve uma época que houve grandes autores e uma força grande na teologia, de uma teologia de libertação, entre aspas, Acho que os irmãos devem lembrar que isso chegou no Brasil como aquele negócio de decreto, aquela confissão positiva,
E fora as batalhas espirituais, então surgirão autores como Peter Wagner, que é um autor norte-americano que fez muito sucesso, surfou nisso. Frank Peretti, naquele livro Este Mundo Tenebroso, um grande best-seller na época, e tantos outros livros, né, que espelham essa expressão demoníaca dentro dos circuitos evangélicos. E que dirá o livro de Tim LaHaye, que fala sobre deixados para trás, uma visão totalmente dispensacionalista do Apocalipse, mas também forrada de referências, né, de questões de demonologia. Enfim, Spurgeon tinha por que se preocupar com distorções sobre os demônios, e nós, como brasileiros, sabemos que isso acaba chegando para a gente. Ele fala uma abordagem bastante interessante da figura de Satanás sobre esse tópico 1, que diz o seguinte: o ataque incessante de Satanás. A primeira vez que encontramos o diabo na Bíblia é no Jardim do Éden, onde ele é apresentado no capítulo 13 de Gênesis, com as palavras um tanto enigmáticas, sinistras e agourentas. A serpente era mais sutil ou astuta do que qualquer um dos animais do campo. Jesus nos diz que a serpente era mentirosa desde o início, e ele usou o poder da mentira para seduzir nossos pais primordiais e levar toda a criação à ruína. Foi a mesma serpente que atacou nosso Senhor no deserto e fez tudo ao seu alcance para seduzir Jesus e impedi-o de cumprir a missão que o Pai lhe deu. Felizmente para nós e para o mundo, o segundo Adão permaneceu firme e venceu o inimigo. Mesmo com a vitória de Jesus, o ataque de Satanás contra ele não cessou, mas o seguiu a cada passo de seu ministério terreno. Isso é uma pequena sinopse, né, acerca da figura de Satanás. É claro que existem algumas abreviações aqui e bastante ideias sobre Satanás que podem ser exploradas melhor. Eu acho que o que vale destacar é algo que não pode deixar de ser mencionado, é que esta expressão serpente, quem joga a luz não é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento. Apenas João, em Apocalipse, ele interpreta quem é a serpente no capítulo 3 de Gênesis. Se você pegar o Antigo Testamento todo, não há nenhuma referência de Satanás ser a serpente. A única referência que tem é Apocalipse capítulo 12. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a Bíblia se auto-interpreta, é importante nós observarmos isso. Então nós não podemos simplesmente qualificar as personagens bíblicas do jeito que a gente gosta. José é uma pessoa bacana. Ok, eu creio que José de fato é uma pessoa muito amistosa. A figura de José mas quais são os qualificativos que a Bíblia lhe dá? Isto que nós precisamos nos perguntar, né? Quando nós olhamos para Jó, nós sabemos de cor, um homem reto, íntegro, que se desvia do mal. E chama a atenção porque a expressão de Jó amar a Deus, alguém pode dizer, mas Jó amou a Deus? Eu acho que é possível dizer, mas esse tipo de afirmação não aparece no livro, nem a palavra amor aparece no livro de Jó. Então isso é importante dizer. Na verdade aparece uma vez só e não é atribuído a esse tipo de relacionamento. Mas é interessante ver que o autor ele precisa se entender qual é o repertório de palavras que ele tem, para aí você poder ter um entendimento da sua teologia. Senão nós vamos começar a misturar um livro com outro, aí fica toda uma grande bagunça. A pessoa pode dizer uma coisa bíblica, mas está tudo ali meio misturado. É importante sabermos que o autor de João irá chamar, por exemplo, uma figura que vai evocar a figura do anticristo, ou anticristos na primeira epístola, mas esse é um termo que Paulo não usa. Paulo usa o homem do pecado, lá em Tessalonicenses capítulo 2. E o autor de João, em Apocalipse, usará a figura da besta. Cada qual tem o seu sentido do texto. Então eu preciso tomar cuidado para ter isso discriminado, para que eu faça uma teologia responsável. Senão eu vou acabar colocando coisas na boca do apóstolo João, do apóstolo Paulo, não dá certo. Vamos voltar aqui, meus irmãos, para uma acusação tola, que é o tópico 2 aqui. Esta passagem nos diz que Jesus expulsou um demônio de um homem que era mudo, e quando o demônio foi embora, o mudo falou. Todos que conheciam esse homem sabiam que ele não tinha capacidade de falar. Então, quando Jesus realizou esse milagre, as pessoas ficaram maravilhadas. No entanto, nem todos comemoravam
essa vitória sobre o mundo demoníaco. Os inimigos de Jesus, principalmente os escribas e fariseus, aproveitaram esta ocasião para trazer talvez seu maior insulto contra Jesus. Foi nesse momento que os escribas e fariseus chegaram tão perto de cometer o pecado imperdoável. Eles disseram que Jesus expulsou demônios pelo poder de Beelzebul, pelo poder do príncipe dos demônios, pelo poder de Satanás. Uma coisa é ser hostil a Jesus, a outra coisa é dizer que ele está aliado ao diabo. Lucas nos diz que outros queriam testar Jesus ainda mais e pedir um sinal do céu, mas eles sabiam o que eles estavam pensando. Então Jesus respondeu à acusação de que ele estava realizando obras pelo poder de Satanás. Ouça atentamente a sua resposta. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e uma casa dividida contra outra cai. Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Por que você diz que eu expulso demônios por Beelzebul? O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que eles haviam feito uma suposição tola. Quão estúpido Satanás seria se usasse seu poder em mim para destruir o seu próprio reino? Você não viu o que eu acabei de fazer? Eu libertei este homem que estava sob o controle de um demônio de nível júnior. Esse demônio respondia a Beelzebul como um de seus asseclas, um de seus tenentes. Você acha que Satanás vai destruir seu próprio exército se ele espera que seu reino permaneça? Foi assim que Jesus deu sua resposta inicial à acusação de que ele estava fazendo seus milagres através do poder de Satanás. Aqui há, claro, um horizonte todo a se explorar, e nós devemos saber que ele está citando alguns textos de uma forma em eco. Ele não está fazendo uma referência explícita, mas quando ele fala de gradações, tenentes, ou de gradações entre demônios, obviamente ele está fazendo uma referência aos demônios, situando isso no livro de Daniel. Vocês devem lembrar que Daniel esperava uma resposta, e chega o anjo e diz que, olha, eu até tentei trazê-la antes, mas houve um príncipe que me resistiu, aí Miguel foi lá e resolveu a situação. Então, há algum tipo de hierarquia demonológica, ou pelo menos setorial, sim, em Daniel, não dá para dizer que não há. E também há um pensamento disso em Efésios, no capítulo 6, quando Paulo começa a tratar acerca de várias potestades, dominadores deste mundo, e há alguns teólogos que vão dizer que há uma certa gradação ali. Spurgeon é desta linha. Spurgeon não, perdão, Sproul. Estou trazendo um batista para o seio presbiteriano, que coisa. Não, Sproul. Sproul diz aqui que ele é filiado a esta ideia. Ele se apresenta como alguém que crê numa certa gradação. Então nós podemos concordar com ele? Isso vai ser matéria de discussão daqui a pouco. Tá? Então guarda isso. Agora ele vai entrar um pouco mais profundamente. Acho que o tópico 13 agora é o que vai dar mais trabalho para a gente. Então vamos com calma. Então nós vimos o ataque incessante de Satanás, uma acusação tola dos críticos a Jesus. Não vale nem a pena explorar tanto isso, porque de fato foi uma tolice, e aí ficou muito baixo mesmo, começaram a insultar a Cristo, não mais debater teologia. Mas agora vem uma discussão importante: quem pode fazer milagres? Há algumas questões que precisamos ver claramente. Em primeiro lugar, os líderes, muitos dos quais eram estudiosos, não negaram que Jesus estava fazendo milagres. Os fariseus, eles não o acusaram de duplicidade, de realizar truques de prestidigitação ou truques habilmente planejados. Eles reconheceram plenamente que Jesus estava fazendo milagres. Mas a questão era esta: pelo poder de quem Jesus foi capaz de realizar esses surpreendentes sinais, maravilhas, poderes e milagres? Você se lembra de Nicodemos, que vê a Jesus à noite com uma visão diferente de seus companheiros fariseus? Ele disse a Jesus, de maneira elogiosa e lisonjeira: Mestre, sabemos que você foi enviado por Deus, ou não seria capaz de fazer as coisas que está fazendo. Ele era um fariseu cujo modo de pensar era sólido. Nicodemos reconheceu que os milagres de Cristo eram autênticos, mas deu o próximo passo e disse: você não poderia fazer isso, a menos que Deus estivesse com você. Observe o que Nicodemos não disse. Ele não disse: Jesus, sabemos que você é um mestre enviado por Deus,
ou por Satanás, ou não seria capaz de fazer as coisas que está fazendo. Nicodemos havia eliminado a segunda alternativa, ou seja, a ideia de que Satanás tinha enviado Jesus. A ideia de que Jesus havia sido enviado por Satanás. Acabei de dizer isso. O que ele estava pensando? Nicodemos estava pensando que somente Deus pode capacitar um milagre, que Satanás não tem capacidade ou poder de realizar milagres. E se fizermos uma pesquisa com cristãos evangélicos dos Estados Unidos e fizéssemos a pergunta: você acredita que Satanás tem o poder e a capacidade de realizar milagres? Eu não fiz esta enquete, estou apenas adivinhando, mas meu palpite é que a maioria dos cristãos evangélicos professos diria sim, Satanás pode realizar milagres. Nesse ponto eu teria que dar um passo à frente e perguntar se poderia trazer o relatório da minoria, porque não acredito nem por um segundo que Satanás tenha o poder de realizar milagres. Satanás não é Deus, Satanás é uma criatura, ele é mais forte do que nós e mais astuto do que podemos ser, mas não tem os atributos de Deus. Eu duvido que você ou eu encontremos Satanás em nossas vidas, porque como criatura, ele só pode estar em um lugar de cada vez. Ele passa seu tempo agredindo os meninos e meninas grandes. Ele envia seus demônios de nível júnior para nos atormentar. Nunca teremos que lidar com Satanás como Jesus, Lutero e Edwards fizeram. Com certeza uma referência a Jonathan Edwards, grande nome nos Estados Unidos. Porque ele não é divino. Ele não tem um atributo da onipresença, nem onipotente. O poder dele é maior que o meu ser. Perdão, o poder dele é maior que o meu e o seu. Mas não há um limite para esse mas há um limite para esse poder, e esse limite fica muito aquém do poder de Deus. Ok? Então ele nos deu muita coisa para pensar. Bom, primeiro, ele vai atacar esta pergunta, né? Os demônios podem fazer milagres? A tese dele é que não, porque milagres só pode fazer Deus. Satanás não pode produzir milagre algum, porque Satanás é uma criatura. E além do mais, ele vai trabalhar para mostrar que Satanás ele é uma pessoa reduzida a um lugar, um tempo, no espaço. E aí ele vai dizer que Satanás está ocupado sim, mas não com pessoas como nós, que talvez esteja soldados rasos, né, para tentar lutar contra nós, mas que ele tem em vista pessoas mais qualificadas que a gente, não me senti ofendido, para se preocupar. Bom, isso dá muita discussão, nós podemos concordar com ele ou não, ele não está se baseando aqui num texto bíblico, aqui é um uso de retórica, ele só está querendo acentuar que Satanás de fato está num lugar, no tempo e no espaço. Até aqui a Bíblia não tem dificuldade em fechar nisso. Sobre os evangélicos dos Estados Unidos, eu sinceramente não sei. No Brasil é possível, né? Houve essa grande mobilização da teologia positiva, né? Ideias como até houve, né, quem dissesse que crentes poderiam ficar possessos. Na década de 90 houve então um grande barulho em relação às questões de possessão. Hoje não mais, né? Hoje o circuito parece que não está tão forte quanto foi na década de 90 e no começo dos anos 2000, onde o povo está ambientalizado. Então ele quer acentuar que Satanás não tem todo o poder. Talvez você pense como eu agora no livro de Jó, né? Quando Deus permite que Satanás ataque a Jó, né? Ali tem um autor chamado Daniel Santos, autor da nossa igreja, pastor da igreja de Santa Marta, escreveu um certo comentário. Ele trata bastante desta questão, né, colocando que Deus mesmo que foi o autor desses infortúnios. Satanás estava ali cerceando, mas era o fogo de Deus descendo sobre os animais, por exemplo, e não necessariamente de Satanás. É um ponto que a gente pode discutir daqui a pouco, mas é interessante que o reverendo Daniel Santos, ele é um estudioso do hebraico, né, e ele faz algumas anotações, alguns apontamentos do texto hebraico, é alguém a se consultar. O que podemos ver aqui é que Sproul não concede que Satanás possa fazer milagre e apenas Deus pode fazer milagre.
que o adversário não tem poderes contra nós, embora seja mais forte, ele não tem poderes contra nós igual a Deus. Concordamos com ele. Satanás não é onipresente, não é onisciente, ele é uma criatura. Vamos ver como ele avança um pouco mais, ele já está indo para o seu encerramento. 4. Sinais e maravilhas mentirosas. Alguns podem perguntar, a Bíblia não nos adverte contra os milagres de Satanás? Deixe-me ler uma passagem que aqueles que acreditam na capacidade de Satanás e realizar milagres reais irão primeiro. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo escreveu estas palavras de advertência. Agora, irmãos, a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa reunião com Ele, pedimos que não sejais tão cedo abalados, nem perturbados, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, como se viesse de nós, como se o dia de Cristo tivesse chegado, que ninguém vos engane de forma alguma, pois esse dia não virá a menos que a apostasia venha primeiro, e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo, que se chama Deus, ou que é adorado, para que ele se assente como Deus no templo de Deus, mostrando-se que ele é Deus. Aqui está a pergunta. O que Paulo quer dizer? O que a Bíblia quer dizer quando atribui a Satanás o poder de realizar, abre aspas, sinais e prodígios mentirosos? O que significa mentir? Paulo quer dizer que Satanás virá fazendo milagres autênticos e genuínos em apoio a uma mentira? Ou o termo mentir significa que esses sinais e maravilhas não são verdadeiros sinais e maravilhas e que estabelecem uma mentira, mas falsos sinais e maravilhas que tentam estabelecer uma mentira? Você entende a diferença? Eu acho que Paulo diz o último, que Satanás pode realizar sinais tão prodigiosos que eles podem persuadir e enganar até mesmo os próprios eleitos de Deus. No entanto, por mais inteligentes e impressionantes que sejam, esses sinais eles são falsos. Eles não são milagres reais. Para quem quiser depois ter a curiosidade de procurar este sermão na íntegra, ele ainda vai desenvolver algumas ideias sobre os magos que acompanharam Faraó e fizeram aquela mutação das suas varas em serpentes, né? A Sproul vai advogar que esses feiticeiros estavam, na verdade, fazendo um truque. Talvez usando cobras dentro de gravetos e quebrando e as cobras apareceram. Ele não é detalhista, mas ele não comunga com a ideia de que eram serpentes de verdade. Ou seja, Sproul defende que Satanás, na verdade, é um grande Houdini. Ele é uma pessoa que vai lidar com ilusões para enganar as pessoas. Bom, se Sproul estivesse vivo em nossos dias, com certeza o que a IA faz, né, iria para ele surgir outras ideias, né, porque de fato a tecnologia ela é uma grande ilusão, né, e pode fazer com que pessoas digam coisas que nunca disseram e publicar isso nas mídias e causar grandes problemas. De qualquer maneira, pensando sobre a questão de sinais e maravilhas, de fato, não há textos bíblicos que dão tanto poder a Satanás, mas a Bíblia diz para que devemos tomar cuidado com ele, e que ele, embora não seja Deus, ele tem algumas capacidade de conhecimento que nós não temos. Vamos entrar nisso um pouco mais adiante. Tópico 5 e último. Contra a natureza e contra o mal. Os teólogos que têm defendido a ideia de que Satanás pode realizar milagres fazem uma distinção sutil. Na teologia clássica, parte da definição de milagre é uma obra realizada pelo poder de Deus que é contra a natura, ou seja, contra a natureza. Uma cabeça de machado flutuando, uma virgem dando à luz, um filho, ou a água se transformando em vinho, viola as leis da natureza. Essas coisas não ocorrem naturalmente. Fazê-los envolve trabalhar contra a natura, contra a natureza. A questão é, Satanás pode realizar milagres contra a natureza? Ele não é o Senhor da natureza. Ele não é o autor da natureza. Mas é sobrenatural, um ser angelical, com mais poderes do que nós. Assim, aqueles que defendem as capacidades de Satanás de realizar milagres, raciocinam que ele pode trabalhar contra a natura. Embora Satanás possa trabalhar contra a natura, dizem eles, ele não pode trabalhar contra a peccatum, que é
E é isso que Jesus estava dizendo em nosso texto. Satanás pode trabalhar contra a natura, contra a natureza, mas não contra o pecado, contra o mal. Ou seja, Satanás não pode lutar contra si mesmo, né? Os milagres de Jesus são contra a natureza e contra o mal. Você pode ver como eles chegam a essa conclusão a partir da discussão que lemos em nosso texto. E aí ele fecha com esta frase, Sproul dizendo: eu acredito e concordo que Satanás nunca trabalha contra o mal, contra o pecado, contra ele mesmo. Ele trabalha pro pecado, para o mal. Discordo que ele tenha o poder de trabalhar contra a natureza, porque essa é a base para um milagre real e verdadeiro. Aqui a gente precisa ver que há uma forma de pensamento do Sproul chamado terceiro excluído. O que é o terceiro excluído? É quando eu digo ou você vai para a esquerda ou você vai para a direita. Eu estou oferecendo aqui duas possibilidades. Mas você pode dizer assim, mas eu não quero nem para a esquerda ou para a direita, eu quero ir para frente, quero ir para trás, quero ir para cima. Aí você quebrou o argumento. E Sproul está entendendo que só existe essa veia fechada, só contra a natureza ou contra o mal. Contra o mal, ok, eu concordo. Contra a natureza, não. Mas espera aí, não tem uma outra forma de pensar? Não há uma intermediária que ele não esteja contemplando? É aí que eu creio que o pensamento dele é um pouco fechado demais, nesse sentido. Embora eu entenda o seu raciocínio. E aí nós podemos, por alguns textos bíblicos, fazer algumas alusões aqui a isso, que é o que nós vamos fazer agora, um debate que nós vamos fomentar aqui entre nós que estamos na igreja, e nós deixamos vocês aí, que estão nos ouvindo com a pulga atrás da orelha, esperando que você um dia venha participar conosco nesses debates pós a leitura. Que Deus nos abençoe, que você possa ter aproveitado até aqui e que possa haver uma oportunidade para estar aqui conosco, para discutirmos um pouco mais de teologia profundamente, como nós faremos agora, a partir do texto que foi lido. Deus nos abençoe.